As espécies evoluem com o tempo em um processo lento e gradual, conforme foi predito por figuras como Charles Robert Darwin e Alfred Russel Wallace, no século XIX. Mas, como a evolução permanece um paradigma da biologia até os dias de hoje? Há inúmeras evidências que corroboram essa teoria. A genética nos mostra que há quase 98,8% de similaridade no sequenciamento genético de seres humanos e de chimpanzés, demonstrando um ancestral comum recente, quando comparado aos bilhões de anos no desenvolvimento da vida na Terra. A paleontologia nos fornece registros fósseis, que nos mostram a progressão das formas de vida ao longo do tempo. A embriologia comparada demonstra como pequenas variações genéticas durante o desenvolvimento inicial dos indivíduos podem resultar em grandes diferenças na forma e função dos organismos adultos. Além disso, pressões seletivas atuam sobre as populações por meio da seleção natural. Indivíduos com características mais vantajosas ao ambiente em que vivem têm maiores chances de sobrevivência e reprodução. Essas características tendem a se perpetuar ao longo das gerações. Assim, mesmo em linhagens com origens diferentes, certas formas e funções podem ser favorecidas de maneira semelhante, um fenômeno chamado convergência evolutiva, que evidencia uma clara correlação entre forma e função. Na biologia, essa relação é observada em todos os níveis da vida, de proteínas e células a órgãos e sistemas complexos, o olho humano, o coração, os pulmões. Tudo tem uma forma moldada pela função que, por sua vez, pode guiar a evolução da forma. Um exemplo da relação intrínseca entre forma e função é verificada nas proteínas. Sua estrutura tridimensional é fator fundamental para a atividade que desempenham. No nível anatômico, as velocidades e microvelocidades do intestino atuam para a maximização da absorção de nutrientes, enquanto no olho humano, a forma esférica e altamente organizada permite que os raios luminosos sejam concentrados em um ponto focal exato, na retina, em um processo funcional da formação da imagem. Em meio à complexidade que os seres viventes apresentam em suas formas e funções, surgem críticas à teoria da evolução. Há quem defenda a necessidade de uma causa inteligente para o desenvolvimento dos organismos complexos que temos hoje, e, assim, foi cunhado o conceito da complexidade irredutível, a ideia de que certos sistemas biológicos são complexos demais para terem evoluído gradualmente, por meio de mutações aleatórias, uma vez que as várias partes não poderiam ter se desenvolvido independentemente, já que apresentam funcionalidade apenas com a simultaneidade de todas as partes. Mas será que isso se sustenta? A biologia moderna mostra que estruturas aparentemente irredutíveis podem ter evoluído a partir de outras mais simples, que tinham funções diferentes. Um exemplo é o olho humano. A biologia comparada revela que há grande variedade de tipos de olhos na natureza, desde formas mais simples até sistemas mais complexos, o que demonstra a possibilidade da evolução gradual. Alguns dos diferentes tipos de olhos são verificados, por exemplo, nos ocelos dos plateumintos, capazes de detectar presença ou ausência de luz. Nas cavidades ópticas de moluscos que adicionam direção à percepção de luz, e nas lentes ajustáveis e retina invertida de vertebrados que conferem acuidade visual. Além disso, diferentes partes podem existir independentemente. A córnea e esclerótica fornecem proteção e formato ao olho, mesmo em espécies com visão rudimentar, evidenciando que a ideia do design inteligente não se sustenta. Assim, é visível o efeito da evolução na forma e função dos indivíduos, fruto de modificações e vantagens adaptativas que ocorreram ao longo de bilhões de anos, fazendo da Terra um local povoado pelos organismos viventes que conhecemos hoje.